campo. 5h38, seu Maurício está na linha, então, o Reinaldo Busoni, ele que é diretor de registros e transferências da CBF. Reinaldo, obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Boa tarde. Boa tarde, senhores. Tudo bom? Tudo bem. Amanda Munhoz conosco aqui no estúdio, Leandro Bez, Maurício Saraiva, José Alberto Andrade e temos também o Sérgio Guimarães aí no Rio de Janeiro. Amanda, a primeira questão é sua. Reinaldo, boa tarde. Essa questão que o Inter alega de que está irregular, o que a CBF, que o Vitor Ramos, no caso, teve uma inscrição irregular, o que a CBF alega que aconteceu nesse caso? A CBF alega que o jogador está regular. Não tem nenhuma irregularidade no registro dele. Mas o Inter alega que o TMS, que deveria ter sido enviado para o Monterrey do México, não foi enviado, enfim, a CBF não tem esse registro. A CBF, então, tem esse registro? Não, o Inter, deixa eu explicar o caso. O jogador, ele é do Monterrey, correto? Correto. Ele estava emprestado até 31 de dezembro ao Palmeiras, tá? Uhum. O retorno do empréstimo de um jogador internacional não é feito automaticamente. O clube tem que fazer o pedido do ITC no sistema TMS. Tá? Entendi. Não é igual ao Brasil, que o retorno é automático. Isso até é um problema que a gente já conversa com a FIFA há muito tempo, que a gente acharia que deveria ser automático. O clube mexicano não fez o pedido do retorno. Então, o que aconteceu? O ITC continuou no Brasil. O registro do jogador continuou no Brasil. Tá? A janela mexicana é diferente da janela brasileira. Se ele não ter pedido, aonde está dizendo que está irregular? Não tem nada dizendo que está irregular. Mas ele foi inscrito pela janela internacional ou nacional? Ele foi inscrito pela janela nacional, porque ele estava no Brasil. Ele não estava lá fora. É isso que a questão do regular da transferência é o ITC. Entendeu? Ele não foi feito lá fora. Ele não voltou para o México e o Vitória escreveu ele sem ITC. Entendeu? O ITC continuou no Brasil. Como a janela mexicana estava fechada e o jogador ia ficar sem jogar, o Monterrey autorizou que ele se registrasse no Vitória. Foi autorizado pela CBF, foi autorizado pela Federação Mexicana, foi autorizado pelo Monterrey. Entendeu? No seu não teve movimento de ITC para o jogador estar irregular. No seu entender, o Inter está perdendo tempo, então, no tribunal? Sim, totalmente. O caso já foi encerrado pela FIFA, o caso já foi encerrado pelo STJD, está tentando de novo reabrir um caso na 37ª rodada, né? Uma dúvida, doutor Reinaldo Busoni, o STJD avalia o caso e ainda vai dar o seu parecer se o caso continua ou não. O senhor acredita que o STJD deve, mais uma vez, arquivar esse processo ou não? Eu acredito que sim. Agora, eu não posso dizer o que o STJD vai fazer, né? Assim, eu não vejo nenhum argumento agora. Só se o Inter apresentou algum outro documento novo. Foi isso até que foi levantado pelo procurador. Isso tem se comentado, né? Mas cadê o documento? Agora, o Inter alegar que a CBF respondeu errado a carta, que lubrigiou lá o STJD, entendeu? Quem assina a carta autorizando é o Dr. Omar Ungaro. Nós fizemos a consulta ao TMS da FIFA, que encaminhou o Dr. Omar Ungaro, que é o diretor do Play-Status da FIFA, que é quem escreve as regras internacionais. Ele que escreve os regulamentos. Se tivesse alguma irregularidade na questão, você não acha que a FIFA teria aberto um procedimento contra a CBF, contra o Vitória, contra o próprio jogador? Se ele é o principal cara no mundo de transferências, que sabe de regulamentos. Doutor Reinaldo, é Maurício Saraiva aqui, boa tarde. Boa tarde. Me diga uma coisa, foi oficiada a CBF ontem, e o Walter Feldman no Bem Amigos falou sobre isso ontem à noite no Sport TV, que a CBF foi oficiada, ele chegou a referir que tinha a posição de que havia legalidade em toda a documentação e deixou aberto uma vírgula de que a menos que houvesse fato novo. Eu lhe pergunto, de ontem para hoje, Walter Feldman lhe solicitou um novo documento reiterando aquilo que você já está nos dizendo ou não era o caso?
Não, o que ele acha que eu não vi o Bem Amigos, mas o que eu acho que ele está dizendo é fato novo, é a mesma coisa que o procurador-geral falou. Que só poderia ser encaminhado alguma coisa se o Inter apresentasse um fato novo, um documento novo. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Eu não tive com o Walter hoje. Entendeu? O STJD nos consultou ontem à noite, no final do dia. Nós vamos preparar a resposta, temos até amanhã para responder. Nós vamos preparar a resposta amanhã. Nós estamos totalmente seguros quanto a essa questão. Tá? Foi uma transferência feita com a FIFA, com o México, a CBF. Agora, o Inter está no seu direito, né? Eu não concordo que está no direito de tentar, né, na última rodada, fazer isso, né? O que o senhor vai alegar amanhã? O que eu vou alegar? O que eles perguntaram? Sim. Exatamente o que é? O que eles perguntaram? A questão da inscrição irregular, né? Não. Ele não pergunta isso. Acreditando que está irregular a inscrição. Não. Isso eu já respondi lá atrás. Mas qual a sua resposta amanhã, então? O que o STJD pergunta é se houve um procedimento aberto nessa questão dessa transferência com a FIFA e qual a situação que ele está. O Sérgio Guimarães... Eu não tenho que mais dar explicação sobre a transferência, eu já dei todas lá atrás no processo, tanto que o processo foi arquivado. Doutor Reinaldo, o STJD me faz uma outra consulta. Se existia um procedimento aberto na FIFA e em que situação que ele está. Pois é, então deixa eu aproveitar esse gancho seu, porque o nosso público certamente não é inteirado com todas as expressões das coisas de fora do campo que ainda tem a ver com dentro do campo, tanto é que haverá a última rodada. Eu lhe pergunto, a pergunta feita pelo procurador é: em que pé está esse caso junto à FIFA? O senhor poderia, por favor, repetir isso para quem está nos ouvindo nesse momento da forma mais simples possível? Está encerrado. Como? Encerrado. Pois não. Mas a FIFA confirma que foi uma transação nacional? Não está escrito isso na carta do Dr. Omar? Como? Não está escrito isso na carta do Dr. Omar Ongaro? Luciano. Tá escrito isso. Vocês não têm a carta aí? Que o Inter apresentou? Nós temos... Que é direcionada à diretoria de registro aqui? Nós temos o documento, né, que o Inter enviou ao STF. Então não está anexada a carta Não, nós não temos acesso à carta. A minha dúvida, e talvez o nosso ouvinte, os colorados que estão ouvindo, é para explicar melhor. Então foi uma transação nacional e poderia ser nacional, não tinha que ser internacional, é isso? Sim. O que o Inter alega é que ela precisa ser internacional. Não, olha só, o procedimento correto, se fosse para fazer a transferência, era o Monterrey pedir o retorno do empréstimo dele. Tá? O Monterrey, mas ele não é obrigado a pedir o retorno do empréstimo dele. Pode ser que ele não quisesse nem mais ficar com o jogador. Entendeu? Ele tem um contrato com o jogador, ele podia rescindir o contrato com o jogador. Ele não precisa pedir o jogador. Entendeu? Não tem nada dizendo que é obrigatório ele pedir o retorno do jogador. Tá? O ITC, o que caracteriza uma transferência internacional, que está nos nossos regulamentos e no da FIFA, é o envio do ITC. O jogador tem que ter o ITC no seu país para jogar. Entendeu? E tem um caso igualzinho a esse no ano passado do Santos. O Santos tinha um jogador emprestado ao Roma da Itália, o empréstimo encerrou, o Santos esqueceu de pedir ou não pediu o jogador. Ele não pôde fazer o pedido de retorno, porque a FIFA não autoriza retorno de empréstimos fora da janela, nem pedindo exceção de validade, nada, ela não autoriza. O Santos foi e emprestou o jogador para um outro clube italiano. Procedimento normal. A Federação Italiana aprovou, a CBF aprovou, a FIFA aprovou. Uma questão, se diz que o Vitinho também teria sido inscrito irregularmente. Não, seria o mesmo caso? É um pouco parecido, é o mesmo procedimento, porque se o Inter está alegando isso, só que um é o mesmo clube e o outro não é um clube. Quando o ITC está no Brasil, num empréstimo, o que caracteriza a transferência internacional é o ITC. Então, o que estão alegando agora que o Vitinho está irregular é porque eu nem sabia, agora foi uma outra entrevista que eu dei que me falaram isso também, que ele estendeu o empréstimo com o Inter quando a janela da Rússia estava fechada. Isso, é o que se Se o Inter está alegando isso que ele está alegando para o caso do Vitória, então o procedimento dele também estaria errado. Porque então a Rússia teria que pedir o retorno do jogador,
né? Aí a Rússia mandar de novo o empréstimo para ele, então teria que pedir o ITC, aí tinha que esperar a Rússia abrir a janela, mandar o ITC, aí a CBF esperar abrir a janela da CBF, pedir o ITC de volta para registrar o jogador. Não é isso que acontece, ele só estende o empréstimo. Porque o ITC já está no Brasil, não tem transferência de ITC. Luciano. Entendeu? É o mesmo caso do Vitória, só que não foi com o mesmo clube, foi outro. O ITC estava no Brasil. Entendeu? O clube mexicano, como não pediu. E o que aconteceu? A FIFA trabalha muito o seguinte, em prol do jogador também. O jogador, quem era o maior prejudicado nesse caso? O jogador, que ele ia ficar sem jogar. Sérgio Guimarães, do Rio de Janeiro, brother. Pois não, Luciano, companheiros, Reinaldo Buzoni, eu estou ao lado da advogada que representa o Vitória aqui no Rio de Janeiro, doutor Patrícia Saleão, que teve a oportunidade de ouvir a manifestação feita pelo doutor Reinaldo Buzoni. O doutor Reinaldo Buzoni. A senhora pôde ouvir tanto o Reinaldo quanto as argumentações feitas. O Reinaldo Buzoni ainda está com a gente, diretor do Departamento de Registros. Por parte do Vitória, o que a senhora pode nos esclarecer em relação a esse caso Vitor Ramos? Obrigado por nos atender. Boa tarde a todos. Na verdade, assim, eu ratifico tudo que o diretor falou, porque eu acho que ele já prestou todos os esclarecimentos necessários. E o Vitória está bem tranquilo com relação a isso, porque, como disse o Reinaldo Buzoni, o caso já está encerrado na FIFA. Não há mais do que se discutir, a situação do jogador está regular. O Vitória possui um documento da FIFA? Possui, esse documento inclusive já está de posse também da CBF, né, com a diretoria respectiva, e a gente vai apresentar ele amanhã, quando a gente se manifestar aqui no STJD. Quando é que foi que a CBF deu o ok para o Vitória, dizendo que a condição do Vitor Ramos tinha sido feita uma transferência apenas nacional? Isso foi lá em março, na época do Campeonato Baiano, né, que o atleta precisava ser registrado, e foi publicado no BID de 18 de março. E a partir daí houve uma contestação feita pelo Bahia naquela oportunidade, alegando também uma possível irregularidade. Na verdade foi um outro clube de lá, né, o Flamengo, e nós apresentamos as justificativas. Esse caso também foi encerrado lá no TJD da Bahia e chegou aqui no tribunal. Hoje eu tive aqui com um dos advogados do Internacional, o Dr. Rogério Pastor. O jurídico do Internacional está alegando e está afirmando que os advogados não podem se manifestar. E foi anexado um documento novo. A senhora tem algum conhecimento desse documento que foi anexado hoje pelo Internacional através do Dr. Rogério Pastel? Desconheço esse documento. Eu não tenho conhecimento ainda não, até porque não tive acesso aos autos. A gente recebeu a intimação para se manifestar e eu ainda estou tentando ter acesso aos autos para ver se existe esse documento novo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação para a doutora Patrícia Saleão, Lucianinho? Não, acho que ficou bem colocado, Guimarães. Acho que ficou bem esclarecido, as suas questões já foram suficientes, né, sobre essa questão toda. Eu não sei se mais alguém também tem alguma questão aí para o doutor Reinaldo Buzoni. O doutor Reinaldo falou para a gente, quando perguntei em que pé está o caso, que é a pergunta feita ao procurador, e o Reinaldo falou encerrado. Claro, doutor Reinaldo, que não será apenas em encerrado que será a sua resposta à Procuradoria. Eu lhe pergunto, há uma frase de apoio, digamos, que você possa dizer ao nosso ouvinte, encerrado porque XYZ? Não, assim, os procedimentos feitos pelo TMS do Compliance, quando checa uma transferência, ou qualquer procedimento, ele checa vários. Essa mesma área de compliance foi quem pegou a transferência do Neymar. Tá? A doutora Kimberly Morris, que é a diretora hoje do compliance, e é a diretora geral, esse mesmo departamento foi quem pegou a transferência do Neymar, que tratou toda aquela irregularidade da transferência e dos valores, tal. Então ela abre um procedimento normal de uma os clubes prestam esclarecimentos e quando ela vê que ela manda um e-mail ou um documento informando, eu agradeço as informações, o caso está encerrado. Ela escreve exatamente isso, closed. Doutor Reinaldo... É isso que elas apresentam. E elas abrem vários procedimentos, tem vários procedimentos que são abertos e fechados. Entendeu? Doutor Reinaldo, deixa só para encerrar de minha parte, por que o procedimento foi feito, começou a ser feito via internacional e depois foi via nacional? De Como regularização assim? Do Vitor Ramos. Como assim? Porque o Vitória deu entrada, como se o jogador viesse via clube internacional. E não concluiu e passou. E essa é a documentação que o Inter apresenta.
e depois inscreveu ele como clube nacional. Por que começou a ser inscrito via internacional e depois mudou? Porque ele era um jogador, ele é um jogador com contrato com o Monterrey. Tá? Ele entrou com um procedimento para fazer o processo. Como a janela de transferências do México estava fechada e o clube mexicano não pediu o retorno dele e o ITC dele estava no Brasil, portanto, o registro dele estava no Brasil, ele não tinha se transferido de volta para o México. Quando o México informou que não poderia fazer o pedido, ele autorizou que o jogador ficasse no Brasil. Que se registrasse no Vitória, porque o ITC estava no Brasil. Então foi feito via nacional? Sim, aí foi feito só que alega-se que é o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. E a FIFA autoriza esse procedimento? Não, o Palmeiras não tem nem que autorizar. A FIFA, eu digo a FIFA, não o Palmeiras. Sim. Por isso que a gente faz a consulta. Porque, na verdade, o procedimento do Bahia, quando entrou lá no Campeonato Baiano, é diferente. Porque existia uma data no Campeonato Baiano, que não me lembro, 1 ou 2 dias antes do registro do Vitor Ramos, que era o máximo que um jogador do exterior podia se registrar. E aí, o Vitor Ramos foi registrado 2 dias depois, por conta dessa questão. E aí, por isso que a resposta é sobre a questão da transferência nacional, que era isso que o Bahia alegava, que tinha sido uma transferência internacional, não uma transferência nacional. Ele falou, não, foi uma transferência nacional, porque o jogador estava no Brasil, o ITC estava no Brasil, ele não voltou ao México. Entendeu? Ele não se transferiu do Palmeiras para o Vitória. Ele se transferiu dentro do Brasil, ele estava registrado na Federação Paulista. Acabou o contrato dele com o Palmeiras. Entendeu? Então ele foi feito uma transferência nacional de São Paulo para a Bahia. E aí ele se registrou no Vitória, autorizado pela Federação Mexicana e pelo clube mexicano. Entendeu? Um empréstimo, se um clube emprestar um jogador hoje, e ele não quiser mais o jogador, se acabar o contrato dele lá de empréstimo, ele não quiser mais, ele vai lá e fecha a transferência, o jogador fica lá fora. Um outro clube que quiser contratar, ele vai ter que fazer o pedido de TC lá para fora. Entendeu? Esse procedimento é normal. Mas a questão da janela, está fechada, né, não tem a ver. Até por isso que o caso de Vitinho está correto. Até por isso que a inscrição do Vitinho não tem absolutamente nada irregular, é isso? O ITC estava no Brasil, do Vitinho. Bom, doutor Reinaldo... É o mesmo caso, entendeu? Só que um está extendendo um empréstimo com o mesmo clube e o outro está criando um empréstimo com outro clube. O ITC está no Brasil. Bom, acho que está esclarecido. Doutor Reinaldo Buzoni, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Grande abraço. Nada, que isso. Um abraço. Tchau, tchau. Aí, o diretor de registros e transferências da CBF tem